Olá, sejam bem-vindos. Bom dia para vocês, para nossa leitura, nossa oração nesta manhã de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Nós damos continuidade à leitura no livro de Salmos. Hoje nós temos o capítulo 10, começando esta semana, ainda no início da semana, e nós trazemos aqui a palavra do Senhor para nos animar, nos consolar, nos exortar, nos edificar, nos encorajar para mais esta semana, para mais esse dia. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos em torno daquilo que Ele deixou para a nossa caminhada aqui. Então eu quero convidar você, vamos à leitura então, Salmo número 10. Eu convido você para abrir a sua Bíblia e me acompanhar nessa leitura. Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempo de tribulação? Olha, às vezes você pensa que é só você que sente assim, né? Você que pensa assim, por que Deus está longe de mim? Por que eu não encontro Deus? Por que Ele não me ouve? O salmista também tinha essa angústia na alma dele. Na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria, que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram, pois o ímpio se orgulha de sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Deus não está em nenhum dos seus planos. A gente vê que o orgulho é realmente... Bem-vindo, eu estou aqui no versículo 3, viu? Salmos número 10. O orgulho é realmente algo que impede, que atrapalha a busca a Deus, porque o orgulho faz com que o homem, com que a pessoa, ela se sinta... ela se basta. Então ela não precisa de Deus, ela não precisa de ninguém, ela não precisa buscar a Deus. Versículo 5. Os caminhos dele prosperam sempre, os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo e diz a si mesmo: jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência. Esse é o pensamento do ímpio, é o pensamento daquele homem orgulhoso que não busca Deus e que pensa não precisar de Deus. Ele diz que jamais será abalado e que nenhuma desgraça vai acontecer com ele e nem com a sua descendência. Sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente em emboscada. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma emboscada como o leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. Ele o apanha e o arrasta com sua rede. Agacha-se e fica de tocaia. Assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto, nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta tua mão, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás conta. Mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. Bom dia, vocês que estão chegando, nós estamos no Salmo de número 10, estão no versículo 15 agora. Quebra o braço do ímpio e do malvado, esquadrinha a maldade deles até não encontrar mais nada. O Senhor é rei para sempre e eternamente, as nações desaparecerão da terra dele. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes, tu confortarás o coração deles e inclinarás teu ouvido, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Então aqui, a partir do versículo 16, ele começa o contraste. Ele estava falando do ímpio e de todo esse orgulho e arrogância que aqueles que
pensam não precisar de Deus? Tem. Então, são pessoas que vivem e que se bastam a si mesmas. São os seus deuses, os seus governantes, né? Governam a si mesmos no sentido de não precisarem de Deus, de não precisarem se submeter ao Criador. Mas aqui no 16 ele começa: o Senhor é rei para sempre. Ou seja, o Senhor é quem governa, o Senhor é que reina para todo sempre. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes. Eu tenho uma outra versão aqui, para esses, queria ler nesses finais aqui, esses versículos finais. O versículo 16: o Senhor é rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Gentios aqui é no sentido de ímpios, a pessoa que não se dobra diante de Deus. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Então, na primeira tradução ele fala de humildes, mas aqui nessa, por isso que eu trouxe, porque ele fala de mansos. Então, o Senhor, ele ouve o desejo dos mansos. E lá em Mateus, quando Jesus está dando o sermão da montanha, ele fala que os mansos herdarão a terra. Aquela pessoa que ela é mansa, e Paulo também traz como fruto do Espírito a mansidão. Então o Senhor hoje está dando um toque na gente, que a mansidão é algo que nós devemos procurar, é algo que nós devemos andar em mansidão, porque estaremos andando pelo fruto do Espírito. Confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Sim, os ouvidos do Senhor estão abertos, porque aqui ele vinha falando que o ímpio, ele diz que jamais será abalado, que Deus não está vendo, no versículo 11, ele diz a si mesmo, então ele conversa com ele mesmo, Deus se esqueceu, cobriu o rosto, nunca vai ver isso, nunca vai ver o que eu estou fazendo, nunca vai ver que eu estou humilhando o pobre, que eu estou oprimindo os necessitados, que eu estou arrancando um pouco que aqueles que são mais necessitados têm. E ele fala, Deus não está vendo, mas o salmista, e é interessante porque nós somos assim, nós falamos com a gente mesmo, né? Davi mostra tanto isso para nós, ele conversa com ele mesmo. Eu fico imaginando assim que, e para mim também, eu sempre tenho isso em mente, né? São duas pessoas dentro de mim, uma é a minha alma e outra é meu espírito. Então a minha alma, ela fala muitas coisas para mim, ela fala das coisas naturais, das coisas terrenas. Agora o meu espírito tem que conversar com a minha alma. E Davi, durante todo o livro de Salmos a gente vê isso, né? Ele diz, minha alma. No Salmo 103, por exemplo, ele fala, minha alma, bendiga ao Senhor. Então é o espírito de Davi conversando com a alma dele. Não te esqueça dos seus benefícios. Por que você está abatida, alma? Se alegre em Deus. Então o ímpio também, ele vai falando com ele mesmo, Deus se esqueceu. Então o ímpio fala com a alma dele, Deus esqueceu, ele nunca vai ver isso. Mas nós temos que deixar o nosso espírito falar com a nossa alma, mas é o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. Por que o ímpio dá essa declaração? Porque o espírito dele é sem o Espírito de Deus, não tem essa revelação, não tem essa conexão. Quando nós estamos conectados ao Espírito do Criador, ao Espírito do nosso Pai, então nós vamos dizer, minha alma, se alegre em Deus, minha alma, confie no Senhor. Então você conversa com você mesmo a partir do que o Espírito de Deus nos traz. E deixa eu ver aqui o que mais que ele vai falando, os teus ouvidos estarão abertos para ele, para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Mas eu também quero falar desse versículo 17 que diz, tu confortarás o coração deles. E quando a gente fala em conforto, essa palavra Jesus usou para falar do seu espírito. Lá em João 14, quando ele está conversando com os discípulos a respeito, ali uma conversa final com eles, né, falando da morte dele, falando que
ele vai ser entregue, que ele vai voltar para o Pai, mas que é para eles não se preocuparem. E há tantos textos aqui conhecidos que Jesus vai falando. No capítulo 14 de João, versículos 16 e 17, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então Jesus estava ali como Consolador, ou seja, Jesus é um Messias que veio trazer consolo, que veio trazer paz, que veio trazer redenção. E agora, como Ele vai voltar para o Pai após a sua obra da cruz, sua morte e sua ressurreição, Ele diz, mas eu vou deixar o meu Espírito com vocês, o Espírito que procede do Pai. O Pai vos dará outro Consolador, para que fique sempre com vocês. Então, esse Espírito é o Espírito Consolador. Eu e você temos esse Espírito. Nós temos esse consolo. A presença, toda pessoa que ela se rende a Deus, que ela se entrega a Deus através de Jesus Cristo, tendo Jesus como caminho, como a verdade, ela possui esse Espírito que é consolo. Então por isso que aqui Davi vai falando no final do Salmo que o Senhor é rei, que as nações desaparecerão, mas que Ele ouve o desejo dos humildes, dos mansos, e que Ele vai confortar o coração. Então nós temos o seu Espírito. E esse Espírito, ele é conforto para mim e para você. E sabe que muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente esquece que a gente tem esse consolo, esse conforto. Muitas vezes sofremos injustiças, sofremos frustrações, decepções, angústias, ansiedade, medo. E nós nos esquecemos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e que Ele nos consola e que Ele nos conforta de todas as questões da nossa alma, tudo aquilo que a nossa alma começa a se agitar, se angustiar, afligir. O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, Ele é aquele que nos conforta, e Ele é também, no versículo 17 de João, o Espírito da verdade. Ele é a verdade para o nosso coração. Então quando Davi fala, ó minha alma, te alegra no Senhor, se alegra em Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele tem feito grandes coisas por você. Lembra-te das suas misericórdias. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Então essa é a verdade de Deus para nós, e não aquilo que a nossa alma está se agitando, pelo que ela está se agitando, por tantas questões da nossa vida terrena, que nos encontra. Mas maior ainda, maior encontro é o Espírito Santo de Deus, é esse Consolador, Ele pode ter com a nossa alma hoje. Então hoje há esse convite para nós sermos mansos, andarmos no fruto do Espírito, porque esse Espírito que habita dentro de nós, ele é esse Consolador, é esse que vem trazer esse alívio para nós, dizer para nós, olha, a verdade não é o medo, a verdade não é a ansiedade, a verdade não é a preocupação, a verdade é o que vem do Pai, a verdade é que vocês são filhos de Deus, a verdade é que vocês agora não estão sozinhos, como Ele vai dizendo, não vos deixarei órfãos, e Ele vai dizendo aqui nesse capítulo 14 de João, que quando nós nos rendemos à palavra de Deus e a Ele habita dentro de nós e Ele nos deixou a sua paz, então a gente começa a lembrar das promessas de Deus e de tudo aquilo que Ele fez e faz por nós, quando nós nos deixamos governar pelo Espírito de Deus. Então esse é o comentário que eu queria trazer, para que nós deixemos o nosso coração ser governado, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, andarmos em mansidão, Vamos orar por essa palavra? Obrigada, Edson, pelo comentário, vocês que entraram, bem-vindos. Vamos orar. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque nós recebemos de Ti o Teu Espírito que habita em nós.
E é esse Espírito que nos guia em toda a verdade. É esse Espírito que consola a nossa alma quando ela se entristece, que dá conforto quando ela está agitada, decepcionada, angustiada, inquieta. É o teu Santo Espírito, esse poder que em nós habita de nos acalmar, de nos direcionar para a visão daquilo que é a verdade do Senhor para nós, que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor reina, que o ímpio não vai prevalecer, mas que o Senhor é por aqueles que são mansos, que são humildes de coração. E nós queremos nos render ao Senhor, queremos nos render à presença do teu Espírito Santo, porque nós desejamos hoje, nesse dia, nessa segunda-feira, nós desejamos andar em mansidão, que se cumpra em nós esse poder que venha sobre o nosso interior e através de nós, esse poder do teu Espírito de sermos mansos. E de termos essa certeza de que há um consolo, há um conforto para nós em todas as circunstâncias, que o Senhor nos dá a tua paz, que o Senhor nos dá o teu amor, que há lugares preparados para nós, que o Senhor foi preparar, que a cruz do Calvário nos posiciona nas regiões celestiais com o Senhor, que nós somos abençoados por Ti nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Senhor, que nós temos tudo que diz respeito à vida, que nós temos o poder da cruz sobre o nosso corpo físico, emocional, para nos levantar, como nós lemos no Salmo 9, Senhor, que o Senhor nos levanta das portas da morte e nos coloca nas portas de Sião para adorarmos o Teu nome. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, que traz a Tua verdade para nós, a verdade de quem nós somos, a verdade de quem o Senhor é na nossa vida. E nós queremos Te pedir que essa verdade alcance aqueles que estão confusos, aqueles que estão em dúvida, aqueles que ainda não decidiram em seguir a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Jesus, que a Tua verdade se estabeleça na nossa vida, na nossa casa, na vida daqueles que precisam de um novo tempo em suas vidas, que a Tua verdade, Senhor, se estabeleça sobre aqueles que estão cansados, angustiados, decepcionados, e que essa verdade, que é o Teu amor, que é a Tua paz, que é a alegria do Senhor, possa invadir os corações, transformando as vidas, transformando o nosso dia, nos enchendo desse conforto, dessa paz que vem através do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, que durante todo o dia nós não nos esqueçamos de que essa presença está conosco, que o Teu Santo Espírito habita em nós, que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós? Obrigada por essa verdade, obrigada pelo Teu sangue derramado, Jesus, obrigada pela Tua ressurreição, que nos faz habitar em novos lugares, e nós podemos olhar para esse salmo e dizer: o Senhor reina eternamente, Ele é o nosso Rei. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, graças a Deus por essa palavra. O meu desejo é que você passe esse dia todo lembrando que o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, é aquele que nos conforta, é aquele que nos anima, que nos fortalece para a gente seguir em paz e alegria. Amém? Muito obrigada a presença de vocês. Deixa aí o coraçãozinho. Amém. E a gente volta então amanhã com o Salmo de número 11. Se você por acaso não encontrar no YouTube, vem aqui para o Instagram, tá bom? E vice-versa. Então, um grande beijo para vocês, que vocês tenham um excelente dia com esse conforto e essa alegria da presença do Espírito Santo. Amém, amém, Eliciana, amém, Edson, muito obrigada, viu? O Senhor é conosco. Até amanhã.